Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui em mais um vídeo na minha saga. Hoje nós vamos falar sobre 3 assuntos nesse vídeo. Cidadania de filhos menores, qual é a melhor forma de obter o reconhecimento e, principalmente, quais as vantagens e desvantagens de obter o reconhecimento, seja no Brasil ou seja na Itália. Depois da vinheta, vamos lá! Muito bem, vamos começar sobre a forma de obter o reconhecimento. Algumas pessoas me perguntaram o seguinte: Fábio, eu tenho duas formas de obter o reconhecimento. Eu tenho ascendência italiana, ou seja, eu sou filho, neto, bisneto, trisneto de italiano, mas também sou casado com uma cidadã italiana, com um cidadão italiano, enfim, o meu cônjuge já tem a cidadania italiana, e eu gostaria de saber a sua opinião a respeito. Você acha que é melhor fazer o meu processo por ascendência, ou seja, por sangue ou por filiação, ou por naturalização? Bom, minha resposta é simples. Na verdade, não tem nem o que pensar. Se você tem a opção... Na verdade, você não tem nem que pensar que você tem duas opções. Se você é descendente de italianos, faça o seu processo por ascendência, faça o processo por filiação. Ah, Saga, mas está difícil buscar o documento. Calma, aí não é que... Aí você tem que... Gente, todo mundo que quer obter reconhecimento tem que ter um mínimo de correria, de fazer as coisas, de procurar, de empenho. Por que eu estou falando isso? Primeiro porque por uma questão de amor, de resgate de origens. Você obter o reconhecimento porque você é descendente de italianos e você obteve a certidão do seu antenato italiano, você pegou o papel na mão daquela pessoa que demorou tantos dias dentro do navio para chegar no Brasil e te dar esse direito, é infinitamente muito mais gratificante do que você obter a naturalização, porque aí não é mais um reconhecimento, não é você passa do eu nasci italiano para eu obtive uma concessão do governo italiano que resolveu me dar a naturalização por eu ser casado com um cidadão. Por mais que uma pessoa fale, mas isso na prática é a mesma coisa, para mim não é. Quer dizer, é meu ponto de vista, é pessoal, eu sei que cada um tem uma forma de lidar com isso. No meu ponto de vista, eu não teria nenhuma dúvida. Faria por ascendência. Se você não é como eu e não está nem aí para questão sentimentalismo italiano e tal, eu te dou uma resposta também prática. Para você obter a cidadania por naturalização, você tem que ter no mínimo 3 anos de casado. Ok? Então, partindo do pressuposto que você acabou de se casar com essa cidadã italiana ou esse cidadão italiano, você vai ter que esperar 3 anos para poder ter o direito a solicitar a naturalização. Uma vez que você cumpre este tempo, você vai dar entrada e vai esperar mais 2 anos. Ou seja, no mínimo 5 anos para você obter o seu reconhecimento. Enquanto que se você solicitar e correr atrás das suas certidões de nascimento, casamento, óbito, você vem para a Itália, manda traduzir, legalizar no Brasil, vem para a Itália em 3 meses, você é cidadão italiano. Desde o seu nascimento, não do dia seguinte que você se naturalizou. Então, tem uma grande diferença aí, entendeu? Em relação ao tempo. Então, se você quer ser prático, não perca tempo com naturalização. Se você tem a possibilidade que poucas pessoas têm de obter a sua cidadania por ascendência, não tem o que discutir, ok? Faça por ascendência. Segundo assunto, não menos importante, cidadania de filhos menores. Fábio, eu estou indo para a Itália para fazer o meu reconhecimento e eu gostaria de saber como fazer a cidadania ou o reconhecimento dos meus filhos menores. Muito simples. Traga a certidão de nascimento das crianças, também traduzida e legalizada, assim como você fez com todos os outros documentos, que no final do seu processo, o Comune vai emitir não só a sua certidão italiana, sua certidão de nascimento italiana, se você for casado também, a certidão de casamento italiana, como também a certidão de nascimento dos seus filhos menores. Eles não precisam vir, nem devem vir para a Itália para fazer isso. Porque é o seguinte, o que acontece? Quando você adquire o reconhecimento da cidadania italiana e automaticamente passa a gozar de todos os direitos que um cidadão italiano tem, você, juntamente com esses direitos, passa também a ter os deveres. E um dos deveres mais importantes que um cidadão italiano tem
é manter sempre o seu cadastro, o seu estado civil atualizado. Algumas pessoas têm me escrito sobre o fato de que algumas empresas querem cobrar porque o Comune cobra para transcrever certidão de filho. Isso não existe. Nenhum órgão italiano jamais vai te cobrar por uma obrigação que você tem que fazer. É igual ir se cadastrar como residente no consulado. O consulado não pode te cobrar para se inscrever no ARI, porque é uma obrigação sua, você não pode pagar por uma obrigação. Não é que você está indo lá fazer isso porque você quer, é uma obrigação. Da mesma forma que um comune italiano não pode se refutar ou cobrar para fazer a transcrição de uma certidão de nascimento de um filho menor. Isso não existe. Tá? Se empresas resolveram, dentro do seu modus operandi, cobrar dos seus clientes a transcrição da certidão de casamento dos filhos menores, é um outro assunto que eu não vou entrar no mérito, porque cada um faz o que bem entender e acha. Se tem pessoas que fazem isso, elas devem ter suas razões. Eu não faço, acho um absurdo quem faz, mas não estou aqui para discutir sobre isso, tá? Então estou aqui para explicar como funcionam as coisas. Ok, então filho menor, você vir para a Itália, traga a certidão das crianças. Não deixe de fazer isso de hipótese alguma, ok? E o terceiro assunto é em relação a vantagens e desvantagens entre dar entrada no Brasil e vir para a Itália dar entrada aqui. Então vamos começar pelo Brasil. No Brasil, a grande vantagem é que você não paga nada. Quer dizer, agora você paga uma taxa de 300 euros por requerente, que dá R$1.000. Ou seja, vantagens. O custo é mínimo, basta você entrar no site do consulado, preencher um formulário, mandar esse formulário para lá e aguardar o tempo. Que aí começa a desvantagem. Por quê? Porque pode demorar até 12 anos para concluir um processo de cidadania no Brasil, por causa das filas. Existe muita gente, o consulado não dá conta de atender todo mundo. Então, por exemplo, o consulado de São Paulo demora, em média, atualmente, 10 anos para chamar o requerente, para que esse requerente apresente a documentação, e eles têm levado outros 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, para poder terminar a análise de toda a documentação e emitir a carta, o certificado, dizendo que a pessoa foi reconhecida cidadã italiana e que ela pode pedir o seu passaporte italiano naquele consulado. Outros consulados demoram menos tempo, mas no mínimo, se eu não me engano, Brasília demora 5 anos em média, ou seja, a desvantagem é que o tempo é muito grande. Qual é a vantagem de vir para a Itália? O tempo. Aqui, você chegando num comune que funciona, em 3 meses você vai ter o seu processo de cidadania concluído. Ao contrário de 12 anos, 3 meses é uma baita de uma vantagem. No pior das hipóteses, você vem para um comune que não presta, que não sabe trabalhar, ou que, enfim, tem picareta, no máximo um processo vai durar 1 ano. Dificilmente um processo num comune ruim demora mais do que 1 ano, ok? Então, ou 3 meses de 1 ano, ou seja, é muito menor do que a grande quantidade de tempo que demora no Brasil. A desvantagem são os custos. Porque vir para a Itália, primeiro, você vai ter que comprar uma passagem para vir para cá, depois você vai ter que pagar um consultor para poder fazer o seu trabalho, os honorários da pessoa. Tem gente que cobra honorário, tem gente que cobra aluguel, honorário mais aluguel, enfim, já é um valor considerável. Se você não quer pagar para um consultor, você pode vir fazer sozinho. Você vai lá no blog, baixa o Sagabook e faz sozinho. Também você vai ter um custo maior do que no Brasil, porque você vai ter que alugar uma casa, pagar alguns aluguéis adiantados, enfim, dependendo do valor pode ser mais ou menos do que pagar uma consultoria, mas enfim, algum tipo de valor, alimentação, transporte, enfim, a vida durante 3, 4, 5, 6 meses, né? Então assim, essas são as vantagens e as desvantagens. Só para terminar o vídeo eu quero só dar uma pincelada em relação à residência. Que você que está chegando agora no mundo da cidadania vai perceber que em diferentes partes do seu processo você vai lidar com essa palavra, residência. Você precisa legalizar os seus documentos num consulado italiano, você vai precisar ser residente naquele consulado. A mesma coisa acontece na Itália, se você vir para cá você tem que alugar uma casa ou ser hospedado em um lugar idôneo para que te dê a residência para poder pedir a sua cidadania. Assim como se você estiver em outro país no mundo, se você quiser usufruir do serviço daquele consulado, você vai precisar ser residente. Então tenham isso em mente também em relação à residência. Tá bom? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo e, como sempre, arrivederci!